Graça e paz, meus amigos. Prazer ter você visitante conosco nesta noite. Vamos meditar nas Escrituras. Eu peço a gentileza de vocês abrirem suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 9. A leitura será do verso 20 até o verso 27, texto sobre o qual nos debruçaremos nessa noite. Repito, a referência bíblica. Quero saudar você que está nos assistindo pelo YouTube. Por favor, pegue sua Bíblia também aí na sua casa e abra no livro de Daniel, capítulo 9, do verso 20 até o verso 27. É o texto sobre o qual nós meditaremos nessa noite, sob a iluminação do Espírito Santo de Deus. O tema da nossa mensagem de hoje à noite é O Messias e as 70 semanas de Daniel. O Messias e as 70 semanas de Daniel. Vamos orar. Senhor, nossos olhos estão fechados para podermos nos concentrar única e exclusivamente em Ti e não nos distrairmos com nada mais. Para pedirmos nesse momento de oração com os olhos fechados, que ilumine a nossa mente, abra os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, da nossa alma. E que, Senhor, na exposição da palavra, a Tua palavra, sejamos profundamente edificados e transformados por ela. Faz isso, Senhor. Se há necessidade de vidas restauradas, restaura. Se há aqui dentre nós aqueles eleitos antes da fundação do mundo, salva-os nessa noite, que essa noite seja uma noite de encontro e salvação. Em nome de Cristo. Amém. Amados irmãos, deixem suas Bíblias abertas aí. Vamos depois colocar no telão o texto para que todos nós tenhamos a mesma leitura, na mesma versão de Daniel 9, 20 a 27. Nós, no último domingo que expusemos a palavra de Deus aqui, domingo retrasado, nós falamos um pouco sobre o capítulo 9, do verso 1 ao verso 19, que é o contexto anterior desse texto de Daniel 9, 20 a 27. Nesse trecho que nós estudamos e pregamos há 2 domingos atrás, nós aprendemos que Daniel ora a Deus como resultado de uma leitura que ele havia feito no livro do profeta Jeremias. Então, o que aconteceu foi o seguinte: Daniel leu as Escrituras e de forma específica, é citado aqui no versículo 2 do capítulo 9, ele leu o profeta Jeremias. E pela leitura que ele fez do profeta Jeremias, ele chegou à conclusão de que o tempo do cativeiro babilônico estava se encerrando. Por boca do profeta Jeremias, Deus disse que Judá ficaria sob o cativeiro babilônico, no cativeiro, por 70 anos. E já estava chegando, já estava se esgotando esse tempo. E Daniel, então, suplica a Deus, ora. Ele ora a Deus, porque Daniel, dentre outras coisas, era um homem de oração. E deixa eu fazer aqui uma correção. Há 2 domingos atrás eu disse que Daniel orava 4 vezes ao dia, mas não, 3 vezes. Eu, como sempre, o italiano, exagerei. 3 vezes ele orava. Talvez você disse assim, 3 vezes, não é muita coisa. Eu gostaria de perguntar para você, quantas vezes você ora por dia? E Daniel orava, não era assim, obrigado, Senhor, pelo pão, pela manteiga, em nome de Jesus, amém, vamos lá comer. Não era assim. Ele se colocava de joelhos na presença de Deus, ele tinha, de fato, um ministério de oração. Ele orava seriamente 3 vezes ao dia. Faltava, nas contas que eu fiz, faltavam 2 anos para se encerrar os 70 anos, repito, do cativeiro babilônico.
Ele leu Jeremias e disse: Senhor, está chegando a hora de ir embora. Mas isso não o impediu de orar, de suplicar a Deus. Porque, como veremos nas aplicações finais, tudo está decretado. Deus já decretou tudo. Deus já escreveu a história. Mas isso não nos impede de orar. Porque Deus decretou também que orássemos para que a história se cumprisse. Então, Daniel chegou à conclusão: 70 anos, está chegando o fim do cativeiro. Mas mesmo assim ele ora. Sua oração, ele confessa o seu pecado. E confessa o pecado do povo. Falamos sobre confissão de pecados aqui naquela exposição, né? Nós, durante a semana, oramos pelas nossas refeições, pelo nosso emprego, pela saúde deste ou daquele. Aliás, deixa eu justificar a ausência do presbítero Nicolas, é que o seu filhinho, Guilherme, foi operado, né? Operou da adenoide, ele está com a sua esposa cuidando do nenenzinho em casa. Então aí, espero que ele esteja nos assistindo. Um beijo no Guilherme aí, nós enviamos, toda a igreja envia, né? Mas a gente ora quando alguém está doente, quando vai fazer uma refeição. A bem da verdade, tem muitas pessoas que não fazem isso, né? Mas o cristão, ele deve orar pelas refeições. Afinal de contas, dizíamos há 2 domingos atrás, a gente ora: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus dá o pão e a gente não agradece, né? Então, a gente raramente ora, e raramente ora confessando os pecados. Raramente a gente ora expondo diante de Deus o nosso pecado, né? Sozinho ali com Deus, a gente derrama a nossa alma diante de Deus. Daniel não. Daniel confessou o seu pecado e o pecado da nação de Judá. Ele confessou o pecado. Se você ler o livro do profeta Abacuque, por exemplo, né, ou Sofonias e Naum, você vai ver como se encontrava o povo de Judá antes da Babilônia invadir Judá. A nação se encontrava em frangalhos moral. Não havia moralidade nenhuma, uma nação envolvida com a corrupção, com a mentira, com a violência e com a inversão da justiça. Muito parecido com nossos dias no mundo todo, não só no nosso país, não é? Então, ele ora, ele clama confessando o seu pecado e o pecado da sua nação. Daniel reconhece que Deus, quando enviou Judá para o exílio de 70 anos, ele o fez com justiça. E é interessante observar como Deus usa nações ímpias para punir o seu povo. É interessante observar como a igreja no Brasil está sofrendo, porque durante muitos anos nós nos omitimos em pregar o santo e bendito evangelho, que pode mudar o rumo de uma nação. Nós simplesmente brincamos de ficar entre 4 paredes, cantando belos cânticos, belos hinos, ouvindo belos sermões, muitos bons pregadores, mas venhamos e convenhamos, o nosso evangelho pregado hoje dentro das igrejas não tem impactado as pessoas. Veja só, meus irmãos, ontem eu ouvi dizer que há uma igreja aqui. Eu sei que há pelo menos uma batista aqui com muitos membros, que é a Igreja Batista aqui de, como que é, o bairro Brás Cubas, né? Agora, ontem eu ouvi dizer que a Igreja PIB tem 2.497 membros, que comprou o Vaca Louca, agora é a Igreja Batista da Vaca Louca, agora, né? Para se reunir lá. E a pessoa que conversar comigo disse que está 3.000 cadeiras para receber todo mundo confortavelmente. A pergunta que eu faço é a seguinte: e como é que está a política em Mogi das Cruzes? Como é que estão as famílias em Mogi das Cruzes? Como é que está a cidade de Mogi das Cruzes? Me responda. Que diferença faz? Que diferença o Evangelho tem feito em nossa sociedade mogiana? É muita fumaça.
para pouco fogo. Sem falar das igrejas presbiterianas, para falar do nosso arraial, para não só atacar o arraial do vizinho. Quando eu cheguei aqui, havia no mínimo 95 templos evangélicos em Mogi das Cruzes. Hoje tem muito mais. Porque muitas igrejas se dividiram, trividiram. Só aqui a Igreja Presbiteriana, Metodista, Assembleia de Deus, Evangelho Quadrangular e uma comunidade subindo aqui mais para cima. Eu pergunto, que resultado tem trazido isso para Mogi das Cruzes? Meus irmãos, a gente reclama da política tupiniquim. Eu sou um dos que mais vocifera contra isso. E não vou deixar de fazer isso, porque eu sou o homem da minha época. Nunca me acusarão de ter me calado diante da injustiça, como Abacuque fez. Não vou me calar. Usarei das melhores palavras, claro, até por experiência dolorosa. Usarei palavras ponderadas, mas jamais me calarei diante da injustiça. Os profetas de Deus não fizeram isso, por isso que Jesus disse: Jerusalém, tu que matas os profetas. A verdade é que, meus amados irmãos, Daniel, na sua oração, reconhece que quando a Babilônia chegou em Judá, sitiou Jerusalém, aquilo era a mão de Deus pesando sobre uma nação que havia se deixado corromper, cuja moralidade foi lá embaixo, cuja idolatria imperava, cuja inversão de valores era enorme e a violência era multiforme, havia violência de todo tipo. Nessa oração também, que é o contexto do texto que nós vamos ver, Daniel suplica pela misericórdia de Deus, mesmo sabendo que Deus disse, são 70 anos. Quando terminar os 70 anos, vocês vão voltar para Jerusalém. Vocês vão voltar para Judá. Mesmo assim, ele de joelhos suplica a Deus que Deus haja com misericórdia e graça. E qual o resultado da oração? É o texto que nós vamos ler. Coloque no telão e nós vamos falando o texto, lendo o texto e expondo o texto. Palavras de Daniel: falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado, como eu falei há pouco, ele confessou o seu pecado e do pecado do seu povo, e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Versículo seguinte: falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, saí agora para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és o quê, meus irmãos? Muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Meus irmãos, olhem agora, volte para o versículo 1. Olha, meus irmãos, o que é uma oração que está alinhada com a vontade decretada por Deus. Ele nem terminou de orar. Isso me fez lembrar quando Pedro pregou na casa de Cornélio. Quando Pedro pregou na casa de Cornélio, no livro de Atos dos Apóstolos, ele nem terminou o sermão e já começou a acontecer conversões. As pessoas começaram a falar em línguas, em dialetos, numa prova evidente de que o Espírito Santo desceu abundantemente na casa daquele gentil chamado Cornélio, centurião. Aqui, ele nem terminou a oração. Olha o texto: falava eu ainda e orava. Verso 2:
falava ainda na oração. Quando? O homem, anjo Gabriel, citado no capítulo 8, verso 15 e 16, veio na hora do sacrifício da tarde voando. Olha a visão que ele tem. E aí eu pensei, meus amados irmãos, na passagem estupenda do capítulo 1 do livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, onde no verso 14 nós lemos que os anjos do Senhor são mensageiros de Deus que militam em prol dos escolhidos. Coisa linda, coisa maravilhosa. Aqui está um homem, provavelmente de joelhos, orando e confessando o seu pecado, o pecado do seu povo, dizendo para Deus: Deus, o Senhor agiu com justiça, Deus, porque nós pecamos, nossos pais pecaram, nós não merecíamos outra coisa a não ser que a tua mão pesasse sobre nós. E veio o povo, como tu disseste por boca do profeta no passado, sitiou Jerusalém, destruiu a casa do Senhor, derrubou os muros. Fomos levados para o cativeiro. O Senhor é justo em fazer isso, porque nós merecemos o nosso pecado, por causa do nosso pecado, a tua mão pesando sobre nós. Nós merecemos isso, Senhor, mas tem misericórdia. Como tu disseste, está chegando o tempo do fim do cativeiro. Leva-nos de volta para casa, Senhor. Queremos voltar para Judá, para Jerusalém. Meus irmãos, meu pai veio fugido do Duce, Benito Mussolini, da Itália para cá. Ele era músico, mas ele trabalhava como pastor de cabritas. Ele cuidava dos rebanhos do seu pai, Francesco Aiello, né? Nas montanhas da Calábria, Catanzaro, Veneto, Itália. Meu pai dizia muitas vezes, como ele era o italiano, e todos os italianos são naturalmente sentimentais, com lágrimas nos olhos, que saudades ele tinha da sua terra. Saudades ele tinha da sua terra, da sua gente. Daniel foi tirado com aproximadamente 14 anos da sua terra. Devia ter entre 14 a 17 anos, quando foi levado para a Babilônia. Agora ele lê o profeta Jeremias, ele confessa o seu pecado, o pecado do seu povo, reconhece o ato justo de Deus de pesar a mão, enviando aquele povo ímpio sobre eles. E ele diz: Senhor, tem misericórdia, está chegando o fim, leva-nos de volta. E ele orava, e nem terminou a oração, a resposta veio. Alguém já disse que Deus pode nos responder assim nas nossas orações. Ele pode dizer sim, não, ou espere. Aqui Deus não respondeu de nenhuma destas três formas. Ele veio e enviou um anjo voando na hora do sacrifício na tarde, para falar com Daniel e dizer para ele, e confortar o seu coração, consolar a sua alma, trazer refrigério para o seu sofrimento. E então, Deus, através do anjo, responde às súplicas de Daniel, dizendo assim, verso de número 24 a 27. 70 semanas, aqui são 70 semanas, a palavra aqui no hebraico é Shavuot, 70 semanas de anos, cada semana é um ano. 70 semanas estão determinadas, Deus já determinou, não adianta orar para que seja 50 só, nem 40.
Esse negócio de ir na igreja, o pastor ir lá na frente, esse tipo de teologia, eu determino, isso aí não existe. Só há um ser que pode determinar e fazer acontecer segundo sua determinação, e esse é o Deus da Bíblia. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar as transgressões. Veja, aqui há 6 motivos pelos quais Deus, ao enviar o anjo para trazer consolo ao coração de Daniel, há 6 motivos pelos quais Deus envia esse anjo e diz: olha, essas 70 semanas se prestarão para isso, para fazer cessar a transgressão, acabar com a transgressão, para redimir os pecados do seu povo, para dar fim aos pecados, para fazer a expiação através da pessoa de Cristo Jesus, o ungido Filho de Deus, para expiar a iniquidade, sacrifício substitutivo. Jesus morreu pelos eleitos de Deus. Para trazer justiça eterna, são 6 motivos aqui: para selar visão e profecia, e para ungir os santos dos santos. No afã de confortar, de consolar Daniel, que mesmo sabendo que o exílio iria terminar, mas mesmo assim confessa seu pecado, o pecado do seu povo, repito, para que isso fique em nossa mente, em nosso coração, Deus manda um anjo confortar Daniel e dizer assim: calma, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, o povo de Judá, o povo de Deus, e sobre a tua santa cidade, para 6 coisas: fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, para selar a visão e profecia, e para ungir os santos dos santos. Sabe, meus amados irmãos, o que o anjo está dizendo aqui? Está dizendo que Jesus virá. Aleluia. Virá o santo dos santos, ungido. Há 70 semanas. E no dado momento destas 70 semanas de anos, o ungido virá. A redenção plena e total acontecerá. Ele diz mais, verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, ao príncipe, 7 semanas. 7 semanas de ano são 49 anos. 7 vezes 7. 49 anos. E 62 semanas depois. 62 semanas. Que são 7 vezes 62, dá 434. Gente, eu fiquei a semana toda decorando esses números para não errar umzinho. Tá? Se você somar 49 mais 434, dá 483. Pode conferir aí no seu celular. 70 semanas divididas em 3 períodos. 7 semanas de anos, 49 anos. 62 semanas de anos, 434 anos. E a última semana, 7 anos. Porque 483 mais 7 dá exatamente 490. As primeiras 7 semanas refere-se ao decreto de Ciro até a volta do exílio. Isso você lê nos livros de Esdras e Neemias. A volta do exílio. É lindo o livro de Neemias. Vocês lembram? Artaxerxes está lá, Neemias é copeiro do rei.
Aí ele ouve dizer, e Neemias nasceu no exílio, ouve dizer que lá na terra de Jerusalém a coisa está tudo ruim. O templo está destruído, está ruim, os muros estão destruídos, então ele chora, lamenta, fica triste, vai com o semblante caído diante do rei para servir à mesa do rei. O rei diz: o que está acontecendo com você, Neemias? Nunca vi você assim. Ele falou: não, senhor, sabe o que é que eu recebi a Anani aí, um parente meu, ele veio e contou que lá na cidade dos meus antepassados a coisa está ruim. Será que não dá para o senhor dar um jeitinho, eu voltar para lá e reconstruir os muros de Jerusalém? E mesmo havendo um edito real de que isso nunca poderia acontecer, Deus move a história. Porque a Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos de Deus. E ele faz com que o rei Ciro, ou melhor, Artaxerxes, né, filho de Assuero, aquele que casou com Esther, lembra? Vocês lembram disso? Se pelo menos eu despertar em você o desejo de ficar lendo a Bíblia, já valeu a pena o sermão. Artaxerxes não só liberou Neemias para ir para lá, como proveu Neemias de madeira, né? Mandou salvo-condutos para Neemias poder trafegar de onde ele estava na Pérsia até Jerusalém. E você sabe em quantos dias Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém? 52 dias. E não foi fácil, não. Foi sob fogo cerrado. Teve um tempo em que os homens trabalhavam com a pá na mão e com a espada na bainha. Não foi fácil. As 7 primeiras semanas dessas 70 semanas, divididas em 3 períodos, 7 semanas, 62 semanas, última semana, as 7 primeiras semanas compreende esse período de Neemias e Esdras, quando o povo volta no fim do exílio babilônico, volta para a sua terra para reconstruir Jerusalém. 49 anos levou esse período. E então, meus amados irmãos, nós entramos nas 62 semanas, que é o período que vai daqui, da reconstrução de Jerusalém, até a chegada de quem? Volta no versículo 20 deixa eu ver aqui, 24. Final lá. Até a chegada do Santo dos Santos, do ungido de Deus, do Filho de Deus. São 434 anos da reconstrução de Jerusalém por Zorobabel, por Neemias, até a chegada de Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque se vocês olharem mais uma vez os motivos pelos quais Deus disse ao anjo para dizer a Daniel quais seriam as 70 semanas, quais o propósito das 70 semanas, está aí. 70 semanas, acabar com a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar visão e profecia, ungir o santo dos santos. Jesus fez tudo isso, e você lê isso em Isaías 53, tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Jesus veio fazer uma ruptura na história. 434 anos depois, vem Jesus. E então, a única dificuldade que a gente encontra nesse texto, escatologicamente falando, é o que aconteceu na última semana. Como é que eu interpreto a última semana? Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que, como presbiteriano reformado, eu não interpreto a Bíblia do ponto de vista literal. Para mim, 1000 anos não são exatamente 1000 anos.
Para mim, 1000 anos é uma linguagem figurada e só há um texto na Bíblia que fala de 1000 anos só para exemplificar, porque eu interpreto simbolicamente. Só há Apocalipse 20 que fala de 1000 anos. Não há outro texto na Bíblia que fala sobre 1000 anos. Para interpretar a última semana das 70 semanas de Daniel, eu tenho que fazer uma escolha. Ou eu entendo como um preterista de que são a última semana 7 anos finais, ou eu entendo como os pré-milenistas dispensacionalistas, que para muitos aqui talvez não saiba decodificar essa linguagem, porque às vezes eu me assusto, presbiterianos que perguntam para mim, pastor, o que é esse negócio de pré-milenista, de amilenista? Olha, meus irmãos, eu vou cansar de dar estudo aqui sobre isso e a gente vai esquecer. Para os pré-milenistas, essa última semana é jogada lá para frente. As 7 semanas, as primeiras aconteceram. As 62 semanas já aconteceram. Mas a última semana, para os pré-milenistas, está jogada lá para frente. Quando, dentre outras coisas, vem a grande tribulação, dividida em 2 períodos, 3 anos e meio, 3 anos e meio. A outra visão é a preterista, que acha que a última semana já aconteceu. Quando aconteceu? Depois da vinda do ungido. Jesus veio, foi crucificado, morreu, foi sepultado e ressuscitou. E depois veio Tito e destruiu Jerusalém novamente. Para os preteristas, a última semana é esse período que termina, vamos dizer, com Tito. Mas como eu, pastor Mauro, seu pastor, interpreto esse texto? Eu entendo, meus amados irmãos, que a última semana é exatamente aquela que começou no nascimento de Jesus, na sua vida, na sua obra, na sua morte, na sua ressurreição, e vai terminar, porque eu interpreto o texto, não literalmente nesse caso, mas simbolicamente, que essa é a última semana, que começou com o nascimento de Jesus e vai terminar na sua volta. Essa é a melhor opção que eu faço dessas 70 semanas de Daniel. E Deus mandou um anjo falar isso para Daniel, e Daniel nunca viu nenhuma destas coisas acontecer. Porque, por exemplo, nas 62 semanas nós vivemos o período compreendido entre o livro de Malaquias e Mateus. Quando você pega Malaquias, que é o último profeta do Antigo Testamento, e vira a página, você entra em Mateus, que é o primeiro evangelho. Você entra no Novo Testamento. Entre Malaquias e Mateus você tem o quê? 400 anos. Que é o período em que surgiu o reino da Grécia e de Roma. Onde no período de Roma nasceu o Messias, o Filho de Deus. Agora, meus irmãos, o que é que isso tem a ver conosco hoje? Tem muito a ver. Primeiro, nós aprendemos na leitura e na interpretação, seja pré-milenista, amilenista, pós-milenista, preterista, seja em qualquer leitura escatológica que fizermos das 70 semanas de Daniel, nós aprendemos que Deus já decretou tudo o que vai acontecer. Está tudo escrito, porque Deus é soberano, é Senhor da história. O passado está em suas mãos. O presente também, toda a possibilidade quanto ao futuro está nas mãos de Deus. Segunda lição. Meus irmãos, Deus disse, aos 70 anos, o cativeiro vai terminar. E Deus disse, Jesus vai voltar. Por mais tempo que isso demore, esteja demorando, e uma das minhas orações nesses meus 3 últimos anos de vida tem sido, Maranata, vem Senhor Jesus.
Por mais que ele demore, a Bíblia afirma que ele virá. E assim como Daniel acreditou que 70 anos era o tempo do cativeiro babilônico, mas mesmo assim ele orou, eu oro dizendo: Senhor Jesus, vem. Eu oro dizendo: Senhor, a igreja do Senhor de hoje, do século 21, tem pecado. Nossos pais pecaram, nós pecamos e provavelmente a futura geração vai pecar. Mas perdoa, tem misericórdia. Vem, Senhor Jesus, e nos salva. E nos salva. Apesar do decreto de Deus, de que Jesus voltará, nós ainda oramos assim. É assim que termina o livro de Apocalipse, o livro mais apocalíptico e mais escatológico da Bíblia. Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. E Apocalipse de João é o Apocalipse do Novo Testamento. E como é que termina o livro de Apocalipse? Maranata, vem, Senhor Jesus. Terceira lição. Devemos, amados irmãos, perguntar a nós mesmos: temos vivido como aqueles que creem na volta de Cristo? Temos vivido como Daniel, que viveu no exílio, num ambiente hostil do ponto de vista religioso? Ele enfrentou várias dificuldades, você sabe disso. Os amigos dele enfrentaram o quê? Fornalha de fogo. Ele enfrentou o quê? A cova? Não podemos nos esquecer que no tempo do rei Assuero, Esther foi instrumento de Deus para impedir a aniquilação do povo de Israel, do povo judeu. E o camarada lá chamava Ramã, parecia com Ramais, né? O que queria matar o povo, destruir o povo, inimigo do povo. Como é que viveu Mardoqueu lá? Como um verdadeiro judeu. Como é que viveu Daniel no exílio? Se você pegar o livro de Daniel, do capítulo 1 ao capítulo 12, vai cair essa pergunta quantos capítulos tem o livro de Daniel? Vai, dá essa de lambuja. Quantos capítulos? 12. Se você ler do capítulo 1, você vai ver que Daniel andou com Deus. Era um homem de oração, orava, corrigindo, 3 vezes por dia. Mas orava de fato e de verdade. Não é essa oração mequetrefe que a gente às vezes faz, não. Essa oração mecânica, robotizada. Era oração mesmo, se derramava. É só você ler, porque essa oração do capítulo 9 é uma das mais lindas orações da Bíblia. É um modelo de oração de confissão, é um modelo de oração de súplica e intercessão. Como é que nós vivemos? Nós vivemos num mundo hostil. Cada dia surge uma religião nova, uma confissão nova. E, inclusive, entre os evangélicos, irmãos, no meu tempo de adolescente, tinha a igreja metodista, a igreja batista, a igreja presbiteriana, a igreja evangélica congregacional e a igreja luterana. Alguma mais? Vocês lembram o tradicional? Não. A cristã evangélica surgiu depois. Hoje, meus irmãos, é comunidade que não acaba mais. Mas o mundo anda enfermo, o país anda enfermo, doente, uma inversão de valores terríveis. Durante décadas nos omitimos na política tupiniquim e entregamos esse país ao pior tipo de político que pode existir, ao mais comprometido com a luxúria e com a ostentação. Essa é a realidade. Porque nós nos omitimos, porque quando eu era criancinha, eu ouvia assim na igreja: política não é coisa de crente, é coisa do mundo. Mas ficávamos na nossa igreja rezando o credo apostólico, cantando os nossos hinos dos salmos e hinos, ouvindo os nossos sermões e evangelizando muito pouco. Falando muito pouco de Jesus. Porque quando eu falo que a igreja fala pouco de Jesus, eu quero provar para você. Essa semana que terminou ontem,
Eu pergunto, para quantas pessoas você falou de Jesus? Para quantas pessoas? Ou, no mínimo, entregou um cada dia, um folheto. Ou não fez nada disso, mas por suas atitudes você mostrou que Jesus habita em você. Porque de uma coisa não havia dúvida, nem no reino da Babilônia, com Nabucodonosor, seu filho Nabonido, seu filho Belzazar, nem com Dario, nem com Ciro, não havia dúvida nenhuma de que Daniel era um homem crente. Não havia dúvida nenhuma. Para a nossa reflexão, como está a nossa vida? Veja só, aqui tudo está centrado em Cristo. As 70 semanas está centrado em Cristo. 7 primeiras semanas, volta e reconstrução de Jerusalém. 434 anos, 62 semanas. O preparo para a vida de quem? Vinda de quem? Do ungido. E o ungido veio. Se você observar atentamente o que diz o versículo 26, põe lá o 26. Depois das 62 semanas será morto quem? Depois das 60 semanas, quem morreu? O Cristo que veio. Morreu e já não estará, porque é claro, aqui está uma sinopse da sinopse da sinopse da história. Já não estará, porque ele foi retirado, ele foi elevado às alturas, ele foi assunto aos céus. Aí está tudo, ele veio ungido, nasceu filho de José Maria em Belém, passou 2 anos no Egito, voltou, aos 30 anos começou o seu ministério, aos 33 anos foi feito prisioneiro, entregue por um traidor, morreu, foi sepultado, ressuscitou. E depois foi assunto aos céus. Depois das 62 semanas. Veja, todas essas 70 semanas estão centradas na pessoa daquele ungido que viria. Eu gostaria até que procurasse aquela música sobre Jesus. É Jesus, a atração maior. Eu gostaria de terminar a minha mensagem cantando essa música. Que eu acho que ela tem tudo a ver com a mensagem. Tudo está centrado em Cristo. A sua vida é centrada em Cristo? Como é que você vai levantar amanhã? Como é que está a tua agenda para essa semana? Quais são as tuas preocupações nesta semana? A nossa vida tem que estar centrada em Cristo, como a vida de Daniel estava centrada no seu Deus, de tal maneira que ele orava 3 vezes ao dia. Agora fica um desafio para mim e para você. Se vivemos, no meu entendimento, a última semana de Daniel, das 70 semanas, certamente, assim como as outras começaram e terminaram, essa também haverá de terminar. E eu espero que naquele dia glorioso da volta de Cristo Jesus, todos nós estejamos entre aqueles a quem Jesus dirá: vinde benditos. Vinde benditos. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para o reino do teu Senhor. Porque assim como as 70 anos terminaram para Israel, as 70 semanas também começaram e vão terminar.